Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo ao Sobre as Águas, o podcast da Diocese de Santo Amaro. Nesta edição especial da Expo Católica 2024, e hoje nós temos a grande alegria de acolher aqui em nosso meio o vereador Rodrigo Goulart, vereador da cidade de São Paulo e que muito apoia a nossa diocese, as nossas paróquias, as nossas igrejas, e é uma grande alegria tê-lo aqui e poder ter este momento. Rodrigo, eu quero começar já falando sobre a origem, sobre o berço. Seu pai, o Antônio Goulart, desde muito cedo já ajudava as igrejas. Como foi para você nascer neste berço católico, estar nesta vivência católica e crescer sobre esta experiência de ser cuidado pela igreja, de estar na igreja? Bom, primeiramente, só bênção, Deus padre. te Um prazer abençoe. estar aqui nesse podcast da nossa Diocese de Santo Amaro, aqui na Expo Católica, uma feira tão importante, né, para o segmento católico, todo o trabalho que tem feito. Comemora agora 20 anos de Expo Católica e essa oportunidade de estar aqui com a Diocese de Santo Amaro. E para mim, com certeza, eu nasci, como o senhor disse, é de berço, né? Eu nasci já primeiro dentro da política e dentro da política trabalhando sempre junto à igreja também, sempre podendo auxiliar de alguma forma a igreja. Então, vários padres que hoje, alguns até já não estão mais padres, já se aposentaram e que me conhecem desde criança, outros amigos padres aí que ou me conheceram criança, outros que hoje têm praticamente a mesma idade que eu e eles continuam trabalhando muito no sacerdócio, outros padres aqui que eu conheci no seminário, inclusive. Então, com certeza, é um grande prazer e realmente relacionado com a família e com a nossa vida, estar sempre junto com a Igreja Católica, de mãos dadas. E agora eu, né? Como vereador, estou no segundo mandato e a gente sempre buscando auxiliar de toda forma a igreja, não só cada uma das paróquias, cada uma das comunidades, mas principalmente agora durante o mandato e junto com o nosso prefeito, o prefeito Ricardo Nunes, o que a gente tem feito é através principalmente de eventos buscar a evangelização. Hoje, inclusive, na abertura aqui da Expo Católica, tivemos uma missa e o próprio padre, na sua homilia, falando, né, várias formas de evangelizar. E algumas muito importantes que às vezes não são as tradicionais, como a arte, a cultura, os eventos, o turismo. Então, hoje, inclusive aqui na Expo Católica, nós temos diversos estados aqui representados, trazendo a importância do turismo religioso. Na nossa própria diocese, nós temos vários roteiros ali, nós temos um polo de ecoturismo e que já trabalha um roteiro religioso também dentro do próprio do próprio polo de ecoturismo, né? Então, são várias formas da gente evangelizar e a gente tem levado isso como política pública de uma forma muito séria aqui na nossa cidade, em especial, claro, né, na nossa Diocese de Santo Amaro. Rodrigo, a pergunta que não quer calar é: por que apoiar e incentivar tanto a igreja? Digo porque, ao longo destes anos de mandato, como vereador, você tem apoiado muitas estruturas de evangelização nas igrejas, nas paróquias, em comunidades religiosas, em conventos. Por que insistir nisso, vivendo esta política, e como conciliar esta vida política com esta vida religiosa? Olha, padre, é sempre um desafio muito grande tudo que a gente faz no poder público. E a gente sabe que tem algumas questões que a gente não consegue alcançar. Por mais que você invista, por mais que você faça, tem coisas que a gente não consegue fazer. E é onde está a igreja, né? Um trabalho que a gente teve muito importante, muito grande durante a pandemia, até com o saudoso prefeito Bruno Covas, que a gente conversava com ele e falava: Bruno, como é que a gente vai... Questão das igrejas, como é que a gente faz? A igreja é o seguinte: se o padre, o bispo quiser deixar aberta, nós vamos deixar aberta. Não vamos fechar. E foi isso, inclusive, em Santo Amaro, que a gente conseguiu que as igrejas estivessem lá, claro, sem as missas, né, sendo realizadas naquela época. E a gente pensa que foi muito longe, mas você vê, há 3, 4 anos atrás a Sim. gente estava ainda com essa questão. E até servindo isso como modelo, que a gente falava, tem coisas que a gente não consegue fazer. A gente precisava ter as igrejas abertas naquele momento, foi um momento extremo da vida de muitas pessoas, né? E precisava daquele momento de fé. E é uma questão que qualquer política pública que você fizer, você não consegue alcançar. Está dentro das igrejas. Então, por isso que a gente tem apoiado de toda e qualquer forma as igrejas, a fé, a religião. E eu
acabei sendo relator agora, né, no último ano, de projetos muito importantes que tratavam sobre o planejamento urbano da cidade. E todo projeto, inclusive esses, que a gente fala de incentivar, de beneficiar as igrejas de alguma forma, o senhor não sabe a resistência que a gente enfrenta, padre. E aí eu fui em um desses projetos que a gente levou incentivo e benefícios às igrejas, eu fui questionado por um grande canal de comunicação, pô, por que que você faz isso? Eu falo o seguinte, a igreja cumpre o seu papel, a sua função social desde os primórdios da humanidade. Então a gente tem que incentivar de toda forma, é fechar o olho e incentivar e fazer pela igreja. É isso que a gente tem feito, graças a Deus, junto com o prefeito Ricardo Nunes. Eu estava aqui hoje de manhã também com o secretário Gilberto Kassab, que desde quando prefeito já ajudou muito também as igrejas, assim como o governador Tarcísio. Então a gente tem tido uma boa integração, graças a Deus, levando e fazendo realmente pela religião, pelas comunidades cristãs e a comunidade católica, graças a Deus, aqui em São Paulo. Entender que a igreja é essencial. Creio que foi essa grande luta da pandemia, né? Exatamente. Porque nós insistíamos muito em precisamos manter abertos os serviços essenciais. Mas a igreja ela é um serviço essencial. O que é mais essencial do que a igreja? É ela que sustenta bem. Quantas famílias foram sustentadas em meio ao luto, em meio à dor, em meio a tantas dificuldades que enfrentaram? A igreja ela é essencial e precisa ser vista como essencial. E como é, Rodrigo, neste ambiente diverso e até por vezes polarizado, político, lidar com essas questões religiosas, uma vez que é muito nítido, né, a sua profissão de fé, é muito nítido sua participação nas missas, não é apenas em eventos, né, eventos sociais ou culturais, mas na própria dimensão religiosa, né, de nos visitar nas missas, de se preocupar com as necessidades do nosso povo, no nosso bairro, onde a igreja está situada. Como é, em meio a este clima político, polarizado por vezes e secularizado por vezes, ter uma expressão tão clara e nítida de uma fé? Olha, para mim não tem nenhuma dificuldade, porque sempre, onde é que a gente esteja, todo mundo nos vê realmente como um católico, um representante até católico, e não tem nenhuma dificuldade. Eu até sempre brinco, né, que se eu não estivesse em várias batalhas, e batalhas quase que literais, né, protegido, né, pela igreja, com certeza a gente não estaria hoje conseguindo efetuar esse nosso trabalho. E tudo que a gente faz aí, como o senhor disse, né, o trabalho pela comunidade, cada uma das paróquias, cada uma das comunidades católicas que a gente acaba atendendo, o nosso trabalho é muito esse. Não é só cuidar dessa questão religiosa, mas também daquele dia a dia da própria comunidade que está ali naquele entorno, que vive o dia a dia do seu bairro, né, da sua região. Então a gente acaba junto com esse trabalho também fazendo esse trabalho político, esse trabalho social, mas sempre como uma questão complementar desse trabalho realmente que a gente faz com a religião. E eu estava falando aqui dos projetos que eu acabei relatando nos últimos anos, e realmente era um trabalho muito pesado, sabe, cansativo, e aquela pressão até muitas vezes ideológica, né? E em várias delas eu falava, ó, se eu não tivesse o meu padroeiro, o meu santo guerreiro no peito, com certeza a gente não teria conseguido atravessar esse mar furioso aí que a gente acabou passando, mas sempre levando esse orgulho de ser católico em todas as nossas missões. De fato, Deus tem que nos proteger mesmo, senão Amém. não temos força para ir adiante. Rodrigo, além deste trabalho social, deste trabalho cultural e também desta ajuda e deste incentivo religioso, você tem feito em nossa diocese um trabalho de criar diversos polos com pequenas capelas, com imagens de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. De onde surgiu esta iniciativa? De onde surgiu este desejo? E como que isto incentiva o povo a desenvolver esta fé? Olha, padre, isso é um projeto que a primeira capela que nós fizemos foi ali no Jardim Suzana, né, uma capela que uma amiga nossa acabou falando, pô, a praça aqui tá muito abandonada, tem isso naquela época, mais de 20 anos atrás. Ela falava pro meu pai ainda, quando vereador, que meu pai teve 5 mandatos como vereador, um de deputado federal, e ela pediu, pô, vamos fazer uma capela aqui, vamos colocar uma santa. E até hoje essa praça é chamada como Praça da Santa, né? Então a gente começou isso lá atrás, e depois disso a gente realmente viu que é um modelo de
até a urbanização que acaba servindo para algumas regiões que estejam deterioradas, que têm até presença de moradores em situação de rua, algumas questões realmente degradantes para a sociedade. Então a gente acaba, até junto com algumas paróquias agora, o padre tendo o desejo de instalar a sua capela em uma das praças, e além dessa questão de tirar a degradação, o que a gente tem falado muito, né? Quando o bem ocupa, o mal está longe dali, né? Então a gente tem levado realmente essa representação para diversas praças da nossa Diocese de Santo Amaro e tem servido muito como espaço, além de levar o mal para longe, mas principalmente como espaço de evangelização. Várias dessas paróquias têm feito as suas missas campais nesses espaços, nas praças, então uma sensação realmente de pertencimento da comunidade ali do bairro, e às vezes muitas pessoas que não entram na paróquia, mas passam ali na capela para fazer a sua oração, ter o seu momento ali de fé realmente. E o que a gente percebe é que a própria comunidade toma aquilo ali como seu. Acaba levando um vasinho de flor para levar, para colocar ali, às vezes até numa memória por alguém, um ente querido. Então, realmente tem sido um projeto muito interessante que a gente tem feito. Se eu não me engano, hoje a gente está em quase 40 capelas em toda a nossa diocese e já levando para fora da diocese, viu, padre? Alguns padres até da arquidiocese, de outras dioceses, pedindo também que a gente replique esse modelo e graças a Deus tem dado muito certo. É uma expressão clara de fé, né? Visível, de que nós temos uma fé. Bem, nós somos fundados sobre somos a terra de Santa Cruz, então seremos Exato. para todo sempre. Ainda que o mal faça mais barulho, o bem terá sempre mais força. Inclusive uma resistência muito grande, padre, em algumas capelas. Chegaram até, e eu tenho um querido padre, amigo, irmão nosso também, que é o padre Jorge da Nossa Senhora da Esperança, chegaram a ameaçar em derrubar essa capela. Valha-me Deus. Foi que o padre me ligou, desesperado, ligou pro Dom José também, e aí os dois me ligaram, eu falei, não, pode deixar que não irão, e se forem tentar, nós estaremos lá à frente para proibir, para não permitir, tá lá, graças a Deus, a Nossa Senhora de Fátima ali, do lado da Nossa Senhora da Esperança, naquela praça linda, e tantos outros exemplos lindos que a gente tem por toda a nossa região. O bem vencerá, eu tenho certeza Amém. disso. Rodrigo, e como que nós podemos incentivar o povo a criar uma consciência política? Eu digo, não para misturar uma coisa com a outra, a religião com a política, para que seja uma coisa só, esta não é a intenção. Mas como que nós podemos despertar nos leigos, nos agentes de pastorais e movimentos, na sociedade cristã como um todo, esta consciência de que eu preciso participar ativamente da política, eu preciso me interessar por aquilo que é político, eu preciso estar por dentro dos projetos que são relatados, dos projetos que são apresentados. Eu não posso ficar numa atitude passiva de quem recebe tudo, mas eu preciso interagir e estar por dentro desta vida política. Você, como um político, já no segundo mandato de vereador, como é que nós podemos formar estes leigos, estas lideranças religiosas, a terem um olhar, uma visão e uma consciência política no mundo que vivemos? Bom, padre, é um assunto que para muitos falam, eu não gosto de política, é um assunto delicado. Mas o que a gente fala, se vive em família, você já tem que fazer política. Né? Se você tem um irmão ou uma irmã, se não fizer política, você briga o dia inteiro. Né? Então, isso, a vida também de casais, tudo, a gente sabe, a gente abriu o olho e está fazendo política. E é muito importante a gente participar também da política. Por quê? O meu pai sempre dá o exemplo de condomínio. A gente vai no condomínio e vai ter a distribuição de vagas. Se você não participa da assembleia, você não vai poder reclamar da vaga que você pegou no sorteio. Entendeu? Então, até usando esse exemplo, que é muito importante, a gente, toda a vida em comunidade, a gente faz política. É importante fazer política sabendo o seguinte, tendo consciência, e hoje em dia a informação está aqui, na palma da mão. Todo mundo, qualquer pessoa tem a informação na palma da mão de saber quem são os seus representantes, qual o seu bom representante, do que fez, né, do que está fazendo. Esse é um ano eleitoral e com certeza é o ano de todo mundo vir e prometer, não, eu vou fazer, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente sabe da verdade de muitas pessoas. E com a nossa somos católicos, a gente já consegue selecionar muito, infelizmente, alguns políticos pela nossa base da nossa fé, né? Tem político que é contra a vida, né? Então só daí, infelizmente hoje, até por essa polarização, a gente já consegue descontar 40% a 50%.
né? Então, dos outros, a gente tem que selecionar dentre os nossos, né? Dentre os que lutam pela vida, já quem são realmente os nossos bons representantes. Eu, graças a Deus, tenho feito muito trabalho aqui na nossa cidade. Nós temos um histórico e hoje, graças a Deus, a gente pode, até na política, muita gente esconde seu passado, né? Quer esconder até o que fez ontem. E nós, graças a Deus, com esses 5 mandatos do meu pai, os meus 2 como vereador também, o dele como federal, a gente tem orgulho em falar que a gente tem uma boa política dentro do nosso trabalho, temos o que mostrar, o que a gente fez, o que a gente tem feito. A gente não gosta de prometer, a gente assume compromissos realmente de trabalho. Então é muito importante, até tomando base esses nossos mandatos, que a gente escolha que não seja o meu mandato como vereador, mas que tenham também boas escolhas, com bons compromissos, com bons comprometimentos e com a nossa base da Igreja Católica, que é a vida. Aí, a partir daí, sendo a favor da vida, a gente tem aí boas escolhas para fazer e tenho certeza que, optando pelo nosso trabalho, a gente tem esse compromisso junto com cada um dos católicos da nossa cidade e do nosso país todo. Recordar sempre os valores que são inegociáveis. Um valor essencial, né? Essencial, muito bem. Rodrigo, nós queremos agradecer pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua amizade, por estar sempre presente em nossa diocese de Santo Amaro de forma muito especial e também em nossas paróquias, né? Sustentando, como disse, não só os eventos, que às vezes é o que a maioria das pessoas vê, mas sustentando no dia a dia, nas pequenas dificuldades que nós enfrentamos e que você está ali por detrás, nos ajudando com as dificuldades em como resolver as situações todas. Muito obrigado e que nós possamos de fato olhar e ter uma referência política em nossa cidade e também como vereador. Que Deus o abençoe. Amém, Padre. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast da nossa diocese e tenho certeza que a gente tem realmente esse compromisso de muito trabalho para que a gente continue auxiliando de toda forma, realmente, como o senhor disse, não só nos eventos, levando a evangelização de uma forma através da arte, da cultura e até do turismo, como eu disse aqui, mas com certeza o dia a dia de cada uma das comunidades que estão no entorno e que compõem as nossas paróquias de toda a nossa diocese. Então é um prazer a gente estar aqui. Logo cedinho eu falei com o nosso bispo que, como o senhor disse, vários probleminhas que vão acontecendo em qualquer uma das nossas paróquias, a gente realmente tem trabalhado, tem auxiliado e continua à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Como costumo encerrar toda a minha participação, o trabalho continua. Sobre as águas, o podcast da Diocese de Santo Amaro, ainda temos muito, fique atento e não deixe de nos acompanhar. E Deus te abençoe. Amém.